Balanço patrimonial. Bom, no MICASP ele diz lá que é demonstração contábil, né, que vai evidenciar qualitativa e quantitativamente. Então, uma informação importante do balanço patrimonial, que já tem questão de prova sobre isso, é essa questão do quali e do quanti. Tá? Então, o balanço patrimonial demonstra de forma qualitativa aqui a situação patrimonial e também quantitativa, tá? Por meio das contas que representativas aí do patrimônio público. O balanço patrimonial daí tem um quadro específico que ele também vai representar os atos potenciais que são registrados em contas de compensação, de natureza de informação de controle. Então, a Lei 4.320, ela confere um viés orçamentário para o balanço patrimonial, ao separar lá o ativo e o passivo em dois grupos, né? O financeiro e o permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que o compõem. Então, a gente já viu em outros encontros que o balanço patrimonial, sob a ótica lá da 4.320, é separado em ativo financeiro, permanente, passivo financeiro permanente e, por fim, o saldo patrimonial. A ASTN atualizou o balanço patrimonial e deixou, de acordo com as normas internacionais, como circulante, não circulante e patrimônio líquido, mas existe um quadro específico para representar o balanço patrimonial de acordo com o que é solicitado lá na 4.320. E a gente já vai ver quais são esses quadros aqui que compõem o balanço patrimonial. Então, de modo a atender às determinações legais e também às normas contábeis vigentes, o balanço patrimonial ele vai ter o quê? Ele vai ter esses 4 quadros. Vai ter o quadro principal, vai ter quadro dos ativos e passivos financeiros e permanente para atender a 4.320, né? Assim como o quadro das contas de compensação e o quadro que demonstra aí, objeto de bastante cobrança em prova, do superávit ou déficit financeiro. Então, o balanço patrimonial tem esses 4 quadros, né? É importante a gente memorizar quais são esses 4 quadros para fins de questão de prova. Tá? Então, quadro principal, quadro de ativos e passivos financeiro e permanente. Esse aqui, principalmente, né, é para atender ali a Lei 4.320 de 64. As contas de compensação também, a Lei 4.320 de 64. E para fazer o superávit, apurar o superávit financeiro também, a Lei 4.320 de 64. Né? Então, a Lei 4.320 de 64, ela é refletida muito mais nesses quadros aqui. Então, quando a gente vai lembrar dos quadros, é para atender a Lei 4.320, além, claro, do quadro principal. Então, quadros do ativos e passivos financeiro permanente, contas de compensação e o superávit ou déficit financeiro. O balanço patrimonial, então, portanto, tem 4 quadros para a gente memorizar. No quadro principal, ele tem a visão patrimonial com base na análise dos fatos, com base para análise e registro dos fatos contábeis. O quadro principal do balanço patrimonial ele deve ser utilizado ou elaborado utilizando das classes 1 e 2. Né? Então, 1 ativo e 2 passivo e patrimônio líquido lá do plano de contas. Né? Então, aqui, classe 1 e 2. 1 e 2 do plano de contas. Os ativos e passivos eles são apresentados em níveis sintéticos, tá? Por subgrupo ou título. Lembra que a gente tem classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item, subitem? Então,
vão ser apresentados em níveis mais sintéticos, ou seja, mais resumidos, no terceiro nível, que é o subgrupo, e até o quarto nível, que é subtítulo. O saldo das contas intragovernamentais, que é, lembra que são lá do nosso quinto dígito do PECASP, que falava sobre a consolidação. Então, consolidação é o 1, o 2 é intra, e 3, 4 e 5 eram inter, OF, SS. E o 1 aqui era consolidação. E aí ele vai excluir aqui as contas intragovernamentais, que são 2 aqui para viabilizar a consolidação. Isso aqui a gente viu lá no PECASP. Tá? Por que ele vai excluir? Por que ele que vai excluir? Por que está sendo dito aqui? Porque o balanço patrimonial, ele utiliza aqui então as classes 1 e 2. E as classes 1 e 2 são as que, grande maioria das vezes, vão trabalhar com essa questão dos níveis aqui de consolidação, tá? No quinto nível, com os dígitos de consolidação. E a gente viu também nas aulas de PECASP que as contas da classe 7 e 8 também podem trabalhar com outros níveis aqui de consolidação, tá? Além das contas de natureza de informação patrimonial, mais especificamente da classe 1 e 2. Tá? Então o PECASP, o balanço patrimonial, ele vai trazer no quadro principal as classes 1 e 2 e vai excluir aquelas que estão no nível intra, tá? Intragovernamentais. No quadro principal, a NBCT-SP11 ela prevê a adoção das seguintes formas de apresentação dos valores dos ativos e passivos. Né? Então, eles vão ser segregados em ativo circulante e não circulante, assim como o passivo também, e devendo ser adotado esse modelo aqui preferencialmente. Então, para se alinhar às normas internacionais, que já veio lá da NBCT-SP11, a STN atualizou então esses quadros com um quadro principal, colocando então em ativo circulante e não circulante, também passivo circulante e não circulante, e a forma que era prevista lá na 4320 em ativo e passivo financeiro e permanente ficou num outro quadro que não é o principal, né? que é o primeiro dos 3 quadros aqui auxiliares para a demonstração do balanço patrimonial. A apresentação baseada na liquidez, né? Então em grau de liquidez, né? Do maior grau de liquidez do maior para o menor, aplicável apenas quando proporcionar informação que seja mais relevante. Então tal situação pode decorrer, por exemplo, em instituições financeiras pelo fato de que tais instituições não fornecem bens ou serviços dentro de um ciclo operacional claramente identificável. Então o que quer dizer aqui? Normalmente, circulante, a gente vai ver nos próximos slides, circulante é aquilo que vão ser classificados, por exemplo, no ativo e no passivo circulante, aquilo que vai ser realizável em até 12 meses após as demonstrações contábeis, certo? Certo. Só que pode ter diferença, pode ser maior do que 12 meses. Isso vai depender do ciclo operacional da entidade. Então, isso pode depender de qual vai ser o ciclo operacional. Então, o ativo circulante ele deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer um dos critérios, né? Se espera-se então que esse ativo ele seja realizado ou se pretende que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade. O ativo ele tem que estar mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, né? Vai ficar no circulante. E espera-se que o ativo seja realizado até 12 meses após as demonstrações contábeis. E que o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que a sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data dos demonstrativos contábeis. Então, a norma ela fala o que vai se tratar de ativo circulante. Né? Então, aqui no quadro principal, o ativo circulante ele vai ser classificado quando satisfizer qualquer um desses critérios, tá? Satisfez um desses critérios, vai ser classificado como ativo circulante. E quais são os que não são classificados como ativo circulante, né? Ou seja, que são classificados como ativo não circulante? Todos os demais ativos que não satisfizerem aí
a essas condições, né? Então, que se espera que seja consumido ou vendido no decurso normal do ciclo operacional da entidade, que pode ser maior que 12 meses, tá? Seja mantido com propósito de negociação, seja realizado até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, ou que seja caixa ou equivalente caixa. Os ativos circulantes, eles incluem os ativos que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até 12 meses após as demonstrações contábeis. Então, tais como os impostos a receber, as multas e as tarifas regulatórias a receber estoques. Os ativos circulantes também incluem ativos essencialmente mantidos com a finalidade de serem negociados, né? Alguns exemplos aqui de ativos monetários classificados como mantidos para negociação, e a parcela de circulante de ativos monetários não circulantes. O ciclo operacional da entidade, ele é o tempo levado para converter as entradas e os recursos em saídas. Então, quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que a duração seja de 12 meses, a não ser que seja um ciclo operacional bem identificável, que supera, por exemplo, 12 meses, aí pode ser classificado como ativo circulante mesmo que a realização seja maior do que 12 meses. O passivo circulante também é muito parecido, tá? Então, o passivo ele deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer desses seguintes critérios. Espera-se que seja pago durante o ciclo operacional normal da entidade, que ele seja mantido essencialmente, né, com a finalidade de ser negociado, que seja pago num período de até 12 meses, após a data das demonstrações contábeis, e a entidade ela não tem direito incondicional de diferir, né, de prorrogar aí essa liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Todos os demais passivos vão ser classificados como não circulantes. Os outros passivos, outros passivos circulantes, eles não são pagos como parte do ciclo Outros passivos circulantes não são pagos como parte do ciclo operacional normal, mas têm a liquidação prevista para até 12 meses após a data das demonstrações contábeis ou estão essencialmente mantidos com a finalidade de ser negociado. Um exemplo disso são os passivos financeiros classificados como mantidos para negociação, que é a mesma coisa do ativo que a gente viu, como saldos bancários, negativos de cheques especiais e parte circulante de passivos financeiros não circulantes. Então, parte circulante de passivo financeiro não circulante, dividendo a pagar, imposto de renda e outras dívidas a pagar não comerciais. Tá? Então, daqui o que a NBCT diz de forma bem genérica, assim, né, o que deve ser classificado como passivo circulante e não circulante. Se a entidade espera e tiver a possibilidade também de refinanciar ou rolar uma dívida durante um período de 12 meses após a data das demonstrações contábeis, seguindo as condições de flexibilidade do empréstimo existente, deve classificar a obrigação como não circulante. Né? Então, se ela refinanciar ou rolar uma dívida durante pelo menos 12 meses após a data, é não circulante. Contudo, quando o refinanciamento ou substituição dessa obrigação não depender somente da entidade, né? Então, por exemplo, se não houver um acordo de refinanciamento, o simples potencial de refinanciamento ele não vai ser considerado para a classificação como não circulante. Né? Portanto, a obrigação ela deve ser classificada como não circulante, caso eu não consiga rolar ou renegociar essa dívida muito lá para frente, passando de 12 meses. Você não tem essa expectativa, então não depende só da entidade, tem que ser classificado como passivo circulante. No quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes, ele vai representar de acordo, né, com o artigo 105 lá da Lei 4.320. Aí ele vai ser elaborado utilizando essas classes 1 e 2, né, ativo, passivo, patrimônio líquido, e bem como as contas que representem os passivos financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6, crédito empenhado a liquidar, e também da classe 6, os restos a pagar não processados a liquidar. Então, aqui no quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, ele vai utilizar as classes 1, 2 e 6. 1, 2 e 6. Né? Por quê? Porque para eu conseguir calcular o meu passivo financeiro ali, na verdade, situações que ainda não são passivos financeiros, mas que estão como crédito empenhado a liquidar na classe 6 ou resta a pagar não processados a liquidar, eu tenho que considerar para fins de apurar esse resultado aqui, né, do saldo patrimonial. Então,
o quadro de ativo de passivo financeiro, ativos e passivos financeiros e permanentes, ele vai utilizar a classe 2 e 6 do PCASP. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial eles serão apresentados pelos seus valores totais. E é facultativo o detalhamento desses saldos aqui em notas explicativas. Então, de novo, fotinho do PCASP, para a gente memorizar bem. Como a gente disse aqui no 1 e 2, né, ele vai utilizar aqui a classe 1, basicamente aqui do grupo do ativo circulante, também do passivo do circulante e não circulante também, que pode conter, por exemplo, o indicador de superávit financeiro F. O 2 aqui é a mesma coisa. E o 6, que é aqui a parte da execução do orçamento. Aqui, crédito empenhado a liquidar e resta a pagar não processados a liquidar, que estão na classe 6. O outro quadro, das contas de compensação, ele vai apresentar os atos potenciais do ativo e passivo. Então, tem atos potenciais ativos e atos potenciais passivos a executar, que potencialmente pode afetar o patrimônio doente. Os valores dos atos potenciais já executados, eles não devem ser considerados, só os a executar. Tá? Esses atos potenciais, eles estão registrados aqui nas contas de controle da classe 8. Né? Então, esse quadro das contas de compensação, ele vai utilizar a classe 8 do PCASP Controles Credores, que são os atos potenciais ativos e passivos. Tá? Então, o PCASP ele não padroniza o desdobramento desses atos potenciais ativos e passivos em nível que permita segregar os atos executados daqueles a executar. Aí, tal desmembramento ele deve ser feito por cada ente a nível de item e subitem, né, que é o último nível lá do PCASP, já que a gente já viu que ele tem 7 níveis. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem os atos potenciais e aqui tem a execução de atos potenciais. Tá? Só que aqui o MCASP diz que o PCASP ele não consegue identificar quais são os a executar. Né? E aí isso aqui deve ser feito no nível lá no último nível, né? no penúltimo e no último nível do PCASP, que consegue detalhar ali os níveis de atos potenciais a executar nessa classe 8. No último quadro, do superávit ou déficit financeiro, ele vai ser elaborado utilizando o saldo dessa conta da classe 8, que é a conta vocês já ouviram falando dessa conta da classe 8, que é a conta DDR, Disponibilidade por Destinação de Recursos, que é da classe 8 e do grupo 2. Né? Então, 8.2 aqui é bastante utilizada essa conta, porque ela segrega as disponibilidades por fonte e destinação de recursos. Né? Então, como a classificação ela atualmente é padronizada, mas no caso ainda traz esse texto de que não é padronizada, ele cabe a cada ente adaptado conforme a classificação por ele adotada. Então, poderão ser apresentadas algumas fontes com déficit e outras com superávit, tá? De modo que o total seja igual ao superávit, ou o déficit financeiro apurado pela diferença entre ativo e passivo financeiro, conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros permanentes. Né? Então, desse quadro aqui, a gente consegue fazer a apuração do superávit ou déficit financeiro. Porque como aqui a gente vai ter o quadro dos ativos e passivos, tanto financeiro quanto permanente, financeiro aqui, a gente consegue pegar uma informação que a gente já tem aqui e ser utilizada nesse quadro. Só que na verdade, aqui a gente viu que a gente vai utilizar as classes 1, 2 e 6, e aqui a gente utiliza da classe 8, Disponibilidade por Destinação de Recursos. Por quê? Essa classe 8, quando a gente faz o empenho da despesa, a gente vai fazer, no empenho da despesa, a gente utiliza a classe 6, né, informação orçamentária. Tá? E necessariamente no empenho, a gente sempre vai também fazer débitos e créditos na classe 8. Inicialmente, né, tem na classe 7 e depois na 8, mas na execução da despesa, a gente faz débitos e créditos aqui na classe 8. E geralmente aqui nessa conta 8.2.1.1. Tá? Então a gente utiliza bastante essa conta na execução
orçamentária. Então, quando a gente faz um empenho da despesa, a gente vem aqui, DDR, que é disponibilidade com destinação de recursos, a gente pode dizer que é o nome dessa conta, a gente vai fazer aqui um crédito em DDR, por exemplo, utilizada. Então, desculpa, débito aqui em DDR, crédito em DDR utilizado. Então, toda vez que eu recebo recurso ou empenho, despesa, essa conta aqui ela vai ter movimentação. E no final, o saldo dessa conta de DDR aqui, ela tem que ser igual ao meu cálculo do superávit ou déficit financeiro. Então, sempre quando tiver empenho, ela vai ser movimentada, por isso que ela é utilizada aqui no meu quadro de superávit ou déficit financeiro do balanço patrimonial. O balanço patrimonial também pode ter notas explicativas, né? Então deverá ser acompanhado de notas explicativas em função da dimensão, da natureza e da função dos valores envolvidos nos ativos e passivos. Então, recomenda-se o detalhamento das seguintes contas, tá? Recomenda lá o detalhamento dos créditos a curto prazo e a longo prazo também, do imobilizado, intangível, das obrigações, das provisões, dos componentes do patrimônio líquido e demais elementos patrimoniais que são relevantes. Então, dá um panorama geral do que deve ser explicado aqui em notas explicativas. Tá? E também é recomendado que as políticas contábeis relevantes que tenham reflexo no patrimônio sejam evidenciadas, como, por exemplo, as políticas de depreciação, amortização e exaustão. É interessante que estejam lá em notas explicativas para dizer quais são as políticas adotadas nessas reduções aí patrimoniais. E essa aqui é uma fotinha ainda que um pouco espremida do nosso balanço orçamentário do quadro principal. Balanço patrimonial, desculpa, do quadro principal. Então, ativo circulante, não circulante, total do ativo. Depois vem passivo, circulante, não circulante, patrimônio líquido, total do passivo e do patrimônio líquido. Quadros dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Esse é o nosso primeiro quadro aqui, que utiliza as classes 1, 2 e 6. Então, vai ter lá ativo financeiro permanente, passivo financeiro permanente e o saldo patrimonial. Quadro das contas de compensação, utiliza a classe 8, né? Então as garantias, os direitos contratuais, né? Então bastante coisa relacionada a contratos, tá? Atos potenciais passivos também, então as obrigações, demandas judiciais e outros atos potenciais passivos. E por fim o nosso quadro do superávit ou déficit financeiro, que vai utilizar aqui basicamente a classe 8 do PCASP. Tá? Então vem aqui exercício atual e anterior para fins de comparabilidade. Bom, fazer só umas questõezinhas para fixar. O balanço patrimonial ele contém um quadro específico destinado a apurar o superávit, certo? E pode ser utilizado para abertura de créditos suplementares e especiais no exercício seguinte, ou déficit financeiro. Né? A questão está certa, o déficit financeiro aqui ele ficou meio deslocado, mas de fato ele tem um quadro específico para apurar o superávit, que é esse quadro aqui, e pode ser utilizado para abertura de créditos adicionais. Para a elaboração do balanço patrimonial, são utilizadas as contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Né? A gente viu, então, que a gente utiliza contas de natureza patrimonial, 1 e 2, orçamentária também, que é 6, e de controle, que é 8. Então, a gente utiliza 1, 2, 6 e 8. Na elaboração do quadro das contas de compensação, esse quadro aqui, que compõe o balanço patrimonial, assinale a opção que indica, respectivamente, os atos potenciais ativos e passivos. Né? Então, essa aqui, na verdade, decorar essa fotinha aqui do balanço patrimonial, né? Inclusive dos quadros aqui, do quadro das contas de compensação. Então, atos potenciais ativos, o que a gente tem? Garantias e contras-garantias recebidas, direitos conveniados e outros instrumentos congêneres, direitos contratuais, demandas judiciais e outros atos potenciais. Nos passivos a gente tem garantias e contras-garantias concedidas, né? Está concedendo e não mais recebendo. Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres também, igual como tem no atos potenciais ativos. Obrigações contratuais e demandas judiciais. Então o que a gente tem aqui na questão? Garantias concedidas,
atos potenciais ativos e passivos. Então, concedidas é ativo ou passivo, né? E garantias concedidas é ativo e garantias recebidas é passivo? Não, esse aqui é o contrário, né? Direitos contratuais ativos e obrigações contratuais passivos? Parece ser, né? Ativos contingentes? Não, isso aqui não está previsto lá no... E provisão também para contingência, aqui não está previsto nesse quadro aqui. Reserva para contingência também não, reserva para contingência também não. Então, só da gente saber que o contingente não estava previsto, a gente já conseguiria fazer essa questão. Então, o que tem lá? Respectivamente, atos potenciais ativos é direitos contratuais e atos potenciais passivos, obrigações contratuais. O governo do estado, em 1º de janeiro de 2024, o governo de um estado assinou um contrato de uma entidade terceirizada para a construção de uma nova linha de metrô. De acordo com o contrato, o governo deverá pagar 800 milhões ao longo de 10 anos e a obra tem previsão de duração de 4 anos. No momento da assinatura do contrato, o impacto no balanço patrimonial do governo será: no balanço patrimonial, no momento da assinatura do contrato, ele não vai ter nenhum impacto. Não vai diminuir o ativo, nem aumentar o passivo, nem o patrimônio líquido. Ele vai ter no máximo um registro nas contas de compensação. Tá? Mas, e aí, que seria os a executar, né? E aí poderia até ter um reflexo aqui nesse quadro. Mas a questão, ela não deu a entender que estava falando do quadro das contas de compensação e sim do quadro principal, já que ela estava falando aí de valores, né, do ativo e do passivo e do patrimônio líquido. Então, por isso que na assinatura do contrato não vai ter nenhum efeito. Tá? Vou passar agora para a DVP. Então, a DVP, ela vai evidenciar o quê? As alterações verificadas no patrimônio, tanto aquelas que são resultantes, quanto aquelas que são independentes da execução orçamentária. Lembra da DFC, do balanço financeiro também era assim, né? Identificava os ingressos e dispêndios orçamentários e extra-orçamentários. Aqui também, a DVP ela vai evidenciar as alterações que são verificadas no patrimônio, tá? Mesmo que tenha sofrido ou não a execução orçamentária. Tá? E vai indicar ainda o resultado patrimonial do exercício. A DVP ela não indica o saldo patrimonial. O saldo patrimonial ainda é no balanço patrimonial, naquele quadro específico dos ativos e passivos permanentes. Tá? Tem questão que pode fazer essa pegadinha. Então, resultado patrimonial é apurado sim na DVP. E ele é apurado no confronto entre VPA e VPD. Tá? E o valor apurado, ele passa a compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial. Ele passa a compor, de fato, o saldo patrimonial, né, vai lá para o patrimônio líquido, mas a apuração dele é feita aqui na DVP. Esse demonstrativo ele tem a função semelhante à demonstração do resultado do setor privado. Tá? Semelhante. No setor público, o resultado patrimonial ele não é um indicador de desempenho. Lembra que a gente viu algo parecido no balanço financeiro. Tá? Por que não é um indicador de desempenho? Mas ele é um medidor do quanto de serviço público foi ofertado, né, promover alterações quantitativas nos elementos patrimoniais. A DVP permite a análise como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando a finalidade de atender às demandas da sociedade. Então, a DVP ela vai indicar o desempenho aqui com relação, não é um medidor de desempenho, mas vai indicar o quanto de serviço público foi ofertado de acordo aí com as alterações quantitativas promovidas nos elementos patrimoniais. Né? São basicamente aí as VPAs e as VPDs, mas não é necessariamente um indicador de desempenho. Deve ser elaborado então Então, ela vai ser utilizada 3 classes.
três classes, desculpa, as classes 3, classes do PCASP que vai ser utilizada, né? Se a gente está falando de variações patrimoniais, classes 3 e 4. Então essa aqui é bem tranquilo, tá? E os itens de VPA e VPD eles não devem ser compensados, né? Exceto quando exigido por nome específico. Isso aí a gente viu lá no início das demonstrações contábeis da NBCT-SP, onde que já falava essa questão da não compensação, exceto se uma norma específica prevê essas compensações. E caso haja contas intra-orçamentárias, no nível de consolidação 2, essas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis de cada ente, né? Só que se a DVP se referir apenas às contas de um órgão ou uma entidade, então não haverá inclusão das contas intra-orçamentárias. De acordo com a NBCT-SP, a demonstração do resultado, que é a nossa DVP, ela deve incluir itens que apresentam os seguintes valores do período contábil, tá? Receita, que corresponde às VPAs, despesa, que corresponde às VPDs, parcela do resultado de coligadas e empreendimento aqui controlado e mensurado pelo método de equivalência patrimonial, ganhos e perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou no pagamento de passivos, e as operações em descontinuidade, assim como, por fim, o resultado do período. O mais cobrado em prova mesmo aqui é o resultado do período, né? A NBCT ela fala que essa demonstração do resultado ela deve incluir esses itens, tá? Mas a gente tem mais essa questão aqui sendo cobrada em prova, que é o resultado do período sendo apurado lá na DVP. Devem ser divulgados também, como alocações do resultado do período, o resultado atribuível aos acionistas e não controladores, e resultado atribuível aos acionistas controladores da entidade. Então, controladores e não controladores é o que a NBCT fala que deve ser incluído lá no resultado. Também pode ter notas explicativas, né? Deve ser acompanhado de notas explicativas e divulgando separadamente a natureza e os valores dos itens que compõem VPA e VPD. Algumas circunstâncias elas podem ser apresentadas em notas explicativas, ainda que seus valores não sejam relevantes, né? Então, por exemplo, posso apresentar lá em notas explicativas se eu tive uma redução ao valor recuperável no meu ativo imobilizado, também as reversões dessa redução, as baixas que eu tive no meu imobilizado, baixa de investimento, reestruturação de atividades da entidade e reversões de qualquer provisão também para gasto de reestruturação, unidades operacionais descontinuadas e constituição ou reversão de provisões. Tudo pode ser evidenciado em notas explicativas, tá? A NBCT-SP11 ainda incentiva a apresentação e análise das variações patrimoniais diminutivas, utilizando a classificação baseada em dois métodos alternativos. Os dois métodos que a NBCT ela prevê é o método quanto à natureza e o outro é quanto à função dentro da entidade, tá? Aí, segundo a norma, deve-se selecionar o critério que proporcionar a informação que tenha a representação mais fidedigna, né, e mais relevante também, tá? Só que é o seguinte, existe esses dois métodos, mas para tal finalidade os termos natureza de despesa e classificação funcional, eles não se confundem com os termos correspondentes utilizados na execução orçamentária, tá? Então, como a estrutura do PCASP detalha as VPDs conforme a abordagem da natureza, a utilização do método da natureza que é obrigatória para todos os entes, né? Facultado, então, publicar adicionalmente o método da função. Então, a DVP ela pode ser calculada, né, estruturada conforme a natureza, e a gente vê que, de fato, é essa a estrutura que a gente tem padronizada, mas pode ser também adicionalmente publicada conforme o método da função. A gente basicamente só vai falar de natureza porque é o que é mais cobrado em prova. Mas é interessante saber que existe a possibilidade de ser por esses dois métodos. Então, de acordo com o método da natureza, ainda nas nossas aplicativas, né, a VPD elas são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a natureza. Então, por exemplo, depreciações, consumo de materiais, despesas de transporte, benefícios a empregados, despesas com publicidade. Então, exemplo abaixo aqui do método da natureza do gasto aqui, né? Receitas, né? Benefícios a empregados, e é de fato dessa forma que a gente tem a nossa DVP segundo a natureza. E segundo a função, ela é um pouquinho diferente, né? Então, despesa com função saúde, com educação e outras despesas. Então, essa é a carinha da nossa DVP. Variações patrimoniais aumentativas, diminutivas e o resultado patrimonial do período, que é um menos o outro, 1 menos o 2, tá? Então pode ter alguma nota em relação a essas naturezas
exercício atual e anterior para fins de comparabilidade. Tá? Então, utilizava as classes 3 e 4. Aqui não fala do quadro, né? Mas na verdade é composto só de um quadro. Aí não fala se é quadro principal ou não, mas é composto só de um quadro aqui, né? O quadro que é a própria demonstração das variações patrimoniais. Tá?